Bom, nessa aula nós vamos fazer alguns ajustes aqui na página. O primeiro ajuste é aqui na Home. Nós temos dois botões, o Sobre Nós e o Contato. Só que eles ainda não estão funcionando. Então o que nós vamos fazer é adicionar um href em cada botão. Vamos ao Sublime Text. Aqui no Section Home nós temos o botão Sobre Nós. Vamos colocar um href, joguinho da velha, sobre. E no botão Contato, um href, joguinho da velha, Contato. Certo? Ctrl S para salvar. Vamos voltar aqui ao navegador. Clicando no Sobre Nós, ele vai para a seção Sobre. E o Contato ainda não está funcionando porque nós ainda não temos essa seção. Mas a gente já pode deixar o link pronto. Bom, outro ajuste que a gente precisa fazer é no nosso botão Collapse aqui. Se a gente aumentar um pouquinho a janela, vocês podem observar que ele vai ficar desalinhado, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso custom.css, no bloco custom, que é o bloco em que a gente pega alguns componentes e faz uma personalização. E se você observar, nós colamos aqui algumas propriedades do nosso nav e alteramos alguns valores. Isso para a gente aumentar o tamanho do nosso navbar de 56 para 94 pixels. Se a gente voltar no arquivo materialize.css, a gente consegue ver aqui os códigos que nós copiamos, tá? Mas veja bem, se a gente estava precisando apenas alterar o tamanho, ou seja, a altura do nav, por que a gente precisou copiar essas outras propriedades também? Color, background color, width. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai deixar as propriedades que a gente reescreveu, como height e line height. E como width, background e color permaneceu do mesmo jeito, nós vamos remover, porque a gente não precisa, certo? O próximo bloco é nav extend nav wrapper. Nós alteramos aqui o min height de 56 para 94, mas o height permaneceu alto. Então vou tirar o height daqui. Mais embaixo nós temos o nav i, mas nós só alteramos essas duas propriedades, height e line height. Então as demais eu vou tirar, o display e o font size. Nós adicionamos aqui também o navbar fixed, que fica um pouco aqui mais embaixo. Se você se lembra, nós só alteramos o position e o height. Então eu posso remover aqui o z-index, certo? E agora, como vocês podem ver, tanto o nav como o nav i compartilham as mesmas propriedades e os mesmos valores. Então o que a gente pode fazer? Eu posso deletar o nav daqui de cima, esse bloco, e adicionar apenas o seletor aqui, nav, vírgula, certo? E voltando aqui ao nosso ajuste, a questão do alinhamento desse botão collapse é simples, basta adicionar ele aqui também, após o i.materialIcons, colocando assim, nav, ele é um link, ponto, a classe, button, collapse, espaço, i. Ctrl S aqui para salvar, atualizando o navegador, tudo certo, agora ele ficou alinhado. Bem, outro detalhe, as nossas seções, a partir da sobre, elas têm um título, que é o título da seção, e tem um pequeno detalhe aqui, que é uma borda azul, tanto a página sobre, como serviços e unidades. E contato provavelmente vai ter também. O que a gente não pode é ficar repetindo o código. Toda vez que a gente criar uma seção, a gente ficar copiando e colando os mesmos códigos, certo? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma classe para esse título e uma classe para o parágrafo. Então aqui acima do sobre, eu vou fazer o seguinte, vou adicionar um comentário, vou colocar assim, título e parágrafo. E vou criar uma classe, a classe título. Então o que esses títulos têm em comum em suas propriedades, tá? Eles têm um font size de 2n, nem todos têm o mesmo color, um é branco, o outro é preto, mas todos têm um text transform uppercase.
Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, font size 2 ren, um text transform uppercase. E o que é que nós temos também? Nós temos o after, que é aquela borda. Então o que que a gente vai fazer? Classe título, dois pontos, after. E aí a gente pode colar aqui essas propriedades. Certo? E em algumas seções também, nós temos um parágrafo. Na seção sobre, nós não colocamos, mas em serviços e unidades, nós colocamos um parágrafo aqui depois do título. Então vamos voltar aqui ao Sublime Text, e a única coisa que eles têm em comum é o line height. Então vou criar aqui uma classe, ó, parágrafo, line height 1.8 ren. E você deve estar se perguntando, e o color? Por que que eu não coloquei aqui também? É simples, o Materialize Framework, ele disponibiliza uma série de classes com várias cores para a gente utilizar em nossos projetos. Se você tiver alguma dúvida, basta você ir no curso aí de Materialize e ir na aula de cor, que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou remover o sobre H2 e o sobre H2 After daqui. Vou remover também os serviços H2, H2 After e o P. E vou remover também unidades H2, H2 After e unidades P. Ctrl S aqui para salvar. Vamos voltar no nosso index. Vamos até o section sobre. E aqui no nosso H2, nós vamos colocar a nossa classe título. Atualizando aqui o navegador, sobre, título funcionou perfeitamente. Vamos voltar ao Sublime Text e vamos ao Section, Serviços. E aqui no H2, vamos colocar essa mesma classe, classe título. Classe título funcionou, tá? Só que a gente precisa aqui adicionar a cor branca. Então o que que a gente vai fazer? Ao lado do título, Write Text. E aqui no parágrafo, vamos colocar a classe, ó, parágrafo. E a cor também, Write Text. Atualizando o navegador, funcionou perfeitamente. Vamos para unidades, aqui no H2, título e um Write Text. Aqui no parágrafo, parágrafo e Write Text também. Ctrl S para salvar. Atualizando o navegador, aqui unidades ficou tudo bem. Só que o parágrafo que está dentro dos cards acabou perdendo a estilização. Então a gente vai voltar aqui ao Sublime Text e vamos dar uma olhada aqui no index, tá? Se a gente observar, os nossos cards estão dentro dos articles, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ao custom.css e aqui no bloco unidades, eu vou colocar assim, ó, unidades, article, p, line height 1.8 ren, ponto e vírgula. Ctrl S aqui para salvar, atualizando o navegador, tudo voltou ao normal. Outro detalhe bem interessante que a gente não pode deixar de observar é em relação ao menu mobile. Quando ele aparece e nós clicamos em alguma seção, ele não se esconde, tá? A gente precisa clicar fora para ele se esconder. Vou clicar na seção sobre, a nossa página rola até a seção sobre, só que a gente precisa clicar fora para esconder esse menu, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função para que quando houver um clique em algum item do menu, ele se esconda, certo? Então vamos voltar ao nosso index.html e aqui em cima nós temos o nosso menu mobile. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos adicionar uma classe chamada hideMenu. Essa classe não existe, eu estou criando agora, certo? Vou copiar essa classe e vou colar em todos os itens desse menu mobile. Essa classe hideMenu. E eu vou descer até a tag script. Beleza. Aqui embaixo de tabs, vou adicionar um comentário. Vou colocar assim, ó, esconder menu ao clicar. Então, gente, todos esses métodos que nós adicionamos aqui em cima são métodos do framework Materialize. Mas agora a gente vai criar uma função diferente. Eu vou fazer o seguinte, ó, cifrão, abre e fecha parênteses, e vou selecionar
essa classe que nós criamos, a classe HideMenu. Então, o que vai acontecer? Quando houver um clique em algum daqueles links, abre e fecha parênteses, function, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, ponto e vírgula aqui no final. Então, quando houver um clique em algum daqueles links, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar um método do próprio framework Materialize agora, que é o método sideNav_hide, que faz esconder o menu. Então, cifrão, abre e fecha parênteses, vou adicionar a classe, button collapse, ponto, sideNav, abre e fecha parênteses, e adicionamos aqui um hide, ponto e vírgula. Então, esse método aqui serve para esconder o menu, tá? Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vamos atualizar o nosso navegador. E vamos ver se funcionou. Vou clicar aqui no menu e vou selecionar serviços. Então, como vocês observaram, ele escondeu o menu e rolou até a seção serviços. Unidades, a mesma coisa. Então, a nossa função está funcionando perfeitamente. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é o seguinte. Aqui na página sobre, nós temos um carrossel. Se você clicar e arrastar, você consegue visualizar os outros itens, tá? Mas a gente pode criar uma função aqui de autoplay, para quando a gente carrega a página, automaticamente ele fique passando as imagens. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui embaixo dessa função esconder menu ao clicar, nós vamos colocar aqui um autoplay. E aí nós vamos criar uma função, function autoplay, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, dentro dessa função autoplay, nós vamos utilizar um método do próprio framework Materialize chamado next, que serve para pular para a próxima imagem. Então, cifrão, abre e fecha parênteses, ponto carrossel, abre e fecha parênteses, coloco aqui, next, tá? Ponto e vírgula. Só que a gente precisa colocar um tempo. Então, vou colocar aqui, set timeout, abre e fecha parênteses, colocamos o nome da função, autoplay, vírgula, e o time. Vou colocar 4 segundos e meio, ponto e vírgula. A função é só isso. O que a gente precisa fazer é chamar a função aqui embaixo, autoplay, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Apertar um Ctrl S agora para salvar. Se a gente atualizar agora o navegador, olha só, ele já está com autoplay. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.